sou a Camila, eu formei em Engenharia Florestal na Exalc no final de 2019 e atualmente eu trabalho como analista socioambiental sênior aqui na Future Climate. A Future Climate é uma plataforma completa que dá apoio, auxilia outras organizações na sua jornada climática, para uma economia de baixo carbono. Então a Future é composta como se fosse um modelo de triângulo, onde a gente tem em cima uma parte de educação e consultoria climática, onde tem treinamentos, capacitações, apoio a outras organizações na sua jornada climática. De um lado a gente tem implementação e desenvolvimento de projetos de carbono e do outro a comercialização desses créditos de carbono que são gerados pelos projetos. Eu trabalho na equipe socioambiental, na parte de desenvolvimento dos projetos de carbono, e aí a gente trabalha com projetos diferentes, de diferentes tipos. Então, com projetos de REDD, que são de conservação florestal, quando a floresta está ali em pé, então a maioria são na Amazônia. A gente trabalha também com projetos de ARR, que são projetos de restauração florestal, quando a floresta já foi degradada ali, e precisa fazer uma restauração, daquele ecossistema, daquele bioma. E também com projetos de FM, que são projetos que trabalha com manejo florestal melhorado. Então, que a floresta está ali, existe uma atividade de manejo florestal acontecendo. E aí todo o nosso trabalho aqui é feito olhando os requisitos internacionais de certificação, as diretrizes internacionais, e nacionais também, que falam sobre como esses projetos devem ser desenvolvidos e principalmente na relação deles com as comunidades, com as instituições, com as partes interessadas que estão naquele território. Então, toda vez que a gente vai iniciar um projeto, existe um processo de levantamento, de quais são as organizações que atuam lá, quais são as comunidades tradicionais que existem lá. E aí esse levantamento ele é feito tanto com base em dados secundários, então tem um trabalho de pesquisa muito grande, de levantamento de dados, de estudo, de relatórios práticos, e outros documentos, legislação e tudo mais. E também um trabalho de campo, então meu trabalho se divide um pouco nessas duas fases, assim, tanto a parte de campo quanto a parte de escritório. E na parte de escritório, a gente constrói aqui dentro, com a nossa equipe, de uma forma colaborativa, como que vai ser o campo, Então, é uma coisa que vai complementando a outra, Então, a gente escreve esses projetos, para serem submetidos e aí verificados, validados, verificados, para que no futuro eles gerem créditos de carbono que possam ser comercializados. Então, toda a construção desse projeto, essa escrita, ela é feita aqui no escritório, mas as informações que são inseridas são coletadas em campo, E aí são muitos desafios para conseguir fazer isso, Não é um processo simples, porque envolve várias etapas e a gente busca fazer o máximo participativo possível, Então, quanto mais participativo, é mais demorado, e mais complexo, mas a gente acredita que desafios complexos precisam de soluções complexas, E aí precisa, sim, incluir as pessoas, ouvir as pessoas. Então, meu trabalho vem muito nesse sentido de como que a gente inclui as organizações, as comunidades para dentro da construção desse projeto, para que ele gere impacto socioambiental positivo, na floresta, para a biodiversidade e para os meios de vida das pessoas, das comunidades que podem ser beneficiadas por esse projeto. Bom, eu posso dizer que a Exalc me ajudou muito, a me preparar para o trabalho que eu tenho hoje e para o trabalho que eu venho fazendo desde que eu me formei. Eu acho que dividiria em várias outras categorias, mas se eu pudesse elencar agora as três principais, eu acho que seria, primeiro, a questão da pesquisa, Então, na Exalc eu desenvolvi iniciações científicas, tanto pelo CNPq, quanto pelo Programa Unificado de Bolsas, o PUB, e outros projetos, assim, de pesquisa nos laboratórios, que ajuda muito a fazer o trabalho que eu faço hoje, De entender, levantar dados, saber escrever, referenciar, entender
como que formula um projeto, como que escreve um projeto, então acho que essa parte de pesquisa foi super importante. Uma segunda parte que eu acho que influenciou muito e me contribui muito no meu trabalho hoje foram os grupos de extensão. Então, os grupos de extensão, eles trazem uma experiência para além da sala de aula, uma experiência muito prática, que a gente consegue absorver o que tem ali e aplicar no nosso dia a dia. Então, eu participei de muitos grupos de extensão, alguns de extensão rural, com comunidades, com agricultores familiares, crianças, grupos socialmente, né, vulneráveis. Então, isso me ajudou muito a desenvolver abordagens, ferramentas de comunicação, de inclusão, que só dentro da sala de aula ia ser muito difícil de conseguir e que me ajudam muito hoje no trabalho que eu tenho. E aí uma terceira coisa que eu destacaria e que com certeza foi uma das melhores coisas para mim na graduação foi o movimento estudantil. Então eu participei bastante dos centros acadêmicos, coletivo feminista, fui representante discente, né? Centros acadêmicos aí, o CALC, o CAEF. A Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, que era já uma entidade nacional, então tive muita relação com estudantes de engenharia florestal de outras universidades, né, de outros estados. Isso me permitiu assim aprender muito, viajar muito, inclusive, né, para muitos lugares do país. E essa experiência no movimento estudantil, ela te ajuda muito a você aprender a representar pessoas, né, a intermediar relações, a intermediar conflitos, mediar conflitos, né, em determinados momentos, a mobilizar as pessoas para algumas causas, né, que são ali de temas sociais, enfim, que são importantes, de inclusão, e também a saber como fazer essa conexão, né, entre os diferentes públicos. Porque no fim você precisa conseguir conversar com diferentes públicos, e o que eu faço hoje no meu trabalho é muito isso. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma linguagem que eu consiga conversar com uma comunidade na Amazônia, né, na Caatinga, eu também tenho que conversar com a prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Ministério Público, com investidores de outro país que querem investir no projeto. Então, eu acho que essas articulações, elas te ajudam muito depois no ambiente profissional. Então, eu recomendaria muito, né, para as pessoas participarem, para os estudantes participarem dos centros acadêmicos, participarem do movimento estudantil, porque além de contribuir muito para a sua formação pessoal e profissional, você também deixa um legado ali, né, para a instituição, para a Exalc e para o curso, né? Então participei de muitas pautas de melhoria do curso. Então muitas coisas que vieram foi muito graças a muita mobilização, assim. Então eu acredito que essa fase foi bem importante. Bom, eu sempre falo que eu escolhi a engenharia florestal e ela também me escolheu, porque eu acredito que é uma grande honra e uma grandíssima responsabilidade poder trabalhar com as nossas florestas, com os nossos biomas. Hoje eu trabalho com a Caatinga, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, e o nome do nosso país vem de pau-brasil, que é uma árvore que vem da floresta, né? Então eu acho que é uma formação, é um curso muito importante, principalmente para o momento que a gente está hoje, que é um momento de emergência climática, onde a gente precisa rever o nosso modo de produção, o nosso modo de consumo, e a engenharia florestal é muito importante para isso. É muito importante para a gente repensar em como a gente constrói modelos de produção, consumo e que respeite a floresta, que respeite a biodiversidade e as pessoas. Então, para você que está começando agora o curso de Engenharia Florestal ou pretende prestar Engenharia Florestal, a minha sugestão, minha dica aqui é para você viver intensamente a Exalc, viver intensamente o curso. A Engenharia Florestal é muito ampla, tem uma série de áreas, né, uma série de coisas que você pode fazer, então experimente um pouco de cada. Eu vivi bastante assim o curso, todas as oportunidades que a Exalc dava, né, nos grupos de extensão, os grupos de pesquisa, o movimento estudantil, as relações, né, com as pessoas, com os professores nas disciplinas. Viajei bastante por conta dos congressos e fiz intercâmbio, né, em Portugal, fiquei 6 meses morando lá, então tem uma série de oportunidades para aproveitar. Então a minha dica primeiro é que aproveite realmente todas essas oportunidades e que olhe para a engenharia florestal e para a floresta da forma complexa que ela é.
né, entendendo um pouco todas as suas relações, né, os seus recursos de forma crítica, de forma construtiva, porque a engenharia florestal, eu falo que eu escolhi a engenharia florestal e ela também me escolheu. Porque a floresta, ela é muito importante para a gente, né, para o país, para as questões climáticas globais. Então, o nome do nosso país vem de pau-brasil, que é uma árvore, que é floresta. Então, eu acho que a engenharia florestal é uma grande honra trabalhar com isso, né, trabalhar com as nossas florestas, nosso bioma, e também uma grande responsabilidade, né, porque a gente sabe a importância dela agora no contexto da emergência climática, onde a gente precisa repensar nossos modos de produção, nossos modos de consumo e construir ali um modelo de desenvolvimento de sociedade que respeite as nossas florestas, que conserve a nossa biodiversidade e respeite e valorize as pessoas e todo o conhecimento tradicional que está envolvido dentro da floresta.